Pode começar a gravar. Um outro disclaimer. Boa noite, pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlio, vou falar para vocês de Deep Learning com o Torch hoje. E um disclaimer que eu vou dar para vocês é que eu não sou um especialista assim, em Torch, eu sou mais um entusiasta do Torch. Quem é a pessoa que é mais especialista no assunto é o Daniel Falbel, que ele também é formado em estatística pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. E ele é o autor do Torch. Ele fez o Torch. Então, eu acho que é evidente que ele é uma pessoa que manja de como que funciona. É, mas é muito legal, muito bacana a gente ter um, um pacote dessa magnitude, né? O Torch, ele vem do projeto PyTorch, que é do Facebook. É um projeto tão grande, né? Que é desenvolvido e mantido por um brasileiro. Né? Isso é muito legal. E por isso que eu atuo aí como espalhador da palavra do Torch, porque o meu desejo é que todas as universidades passem a usar esse pacote como base aí de ensino e base de outras coisas que não só Deep Learning. Aí isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou vai ser um passo meio rápido, né? Porque vai ser mais expositivo. Mas se vocês quiserem acompanhar, tem todas as coisas aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Fernando Maier, meu Deus, tá assistindo, que honra. Tá assistindo a minha apresentação. Legal. É, boa noite, Fernando. Valeu por estar aí. E eu vou falar um pouquinho do Torch, né? E os links são esses aqui. Boa noite. Aqui tem alguns scripts que eu vou trabalhar com vocês, indo desde uma regressão linear simples até esse aqui que é uma rede neural convolucional. Acho que não vai dar tempo, mas pelo menos até aqui, até esse 3 a gente chega hoje. Um MLP simples, né? Um Multilayer Perceptron simples, usando Torch. E se vocês quiserem acessar os slides, tá aqui nesse link. E aqui, se vocês querem acessar todos os meus slides da vida, desde 2018, tá aqui, tá? Tá gravando sim. Podem mandar dúvidas no chat, se quiser me interromper, pode falar na cara também, não tem problema não. Mas vamos lá. Então, a nossa agenda de hoje vai ser o que são as redes neurais profundas e como elas se relacionam com o que já sabemos. Que programas podemos usar para treinar esses modelos e como que eles se relacionam. Spoiler, vai ser o Torch. Existe o Keras também, barra TensorFlow, mas eles são uma alternativa e a gente vai focar no Torch hoje. E como ajustar modelos de Deep Learning em algumas situações específicas. A gente vai ver um problema de regressão simples, um problema de regressão não linear e um problema de imagem. Tá? Primeiro, eu vou tentar argumentar para vocês que vocês já sabem Deep Learning sem nunca ter, tá? Mesmo quem nunca estudou. O que vocês precisam saber, né, para dizer que vocês sabem Deep Learning regressão linear, regressão logística e saber o R e o pipe, né? Porque não, o pipe é muito legal. E eu vou tentar fazer um caminho lógico aí para a gente chegar da regressão linear barra logística até o modelo de Deep Learning. Se vocês tiverem, é claro que isso aqui é só, a gente só está arranhando a superfície, se vocês quiserem pesquisar de forma mais aprofundada, esse livro Deep Learning Book é sensacional. Ele é muito bom, assim, bom com força. Porque, primeiro que ele, apesar de ser do Goodfellow, né, que é um pesquisador fantástico, eles tratam muito bem da estatística nesse curso, eles falam do jeito que a gente gosta, assim,
E ele fala muita coisa legal sobre regularização, realmente explode a cabeça, assim, é muito legal esse livro mesmo. E ele é mais, ele é bem prático, né? Então você vai lendo cada parágrafo é um aprendizado, assim. É muito legal esse livro mesmo, de verdade, vale a pena. Mas vamos lá. O que eu vou argumentar para vocês, né, rapidamente, né, antes da gente entrar no código, é que uma regressão linear é uma rede neural com uma camada sem uma função de ativação, né? E aí a gente vai ter que saber o que é uma camada e o que é uma função de ativação. E uma regressão logística é uma rede neural com uma camada e com uma ativação sigmoide, que é a inversa da função logística, né? E, e é essa que é a ponte que a gente faz entre o deep learning e a regressão, né? O que a gente faz primeiro é mudar a definição de algumas coisas, mudar a terminologia de algumas coisas, falar de camadas e ativação ao invés de função de ligação e, por exemplo, o componente sistemático de uma regressão linear, para a gente poder dar uma expandida nesse conceito e conseguir flexibilizar mais esses modelos. Tá? Então, a gente dá um passinho para o lado assim, de reescrever as coisas para depois andar para frente nessa parte de, de redes neurais. Então, regressão linear one-on-one, regressão logística one-on-one. Né? O que a gente tem aqui é uma variável resposta, que a gente vai chamar de componente aleatório, as nossas variáveis explicativas, que são multiplicadas aí por um vetor de pesos, que são os betas da nossa regressão. E a gente tem uma função de ligação que leva o resultado dessa aplicação linear, essa multiplicação das minhas variáveis explicativas pelos meus pesos, a uma transformação aqui do valor esperado do y. Geralmente, essa função de ligação, não necessariamente precisa ser assim, mas geralmente essa função de ligação, ela tem como característica transformar o escopo de variação desse carinha aqui, né, que ele vai de menos infinito a infinito, né, porque o x não tem controle sobre ele, e o beta também não, para alguma coisa que está no escopo de variação do y. Por exemplo, se a esperança do y for uma probabilidade, essa probabilidade está entre 0 e 1, e a gente pode levar isso aqui na resposta. Isso é só uma forma de pensar a função de ligação, né? Tem várias, mas uma forma tranquila de pensar aqui de como a gente cria várias funções de ligação pensando dessa forma. Né? Não vou me estender no assunto, porque tem especialistas aqui, né? O Scholas trabalhou com funções de ligação no mestrado dele, e qualquer coisa a gente passa o link aí com mais detalhes dessas paradas. O Scholas é o Nicolas, tá, gente, que tá aqui, só acusando que ele tá aqui. Muito bem. Então, a regressão logística é simplesmente isso, né? Uma logística tem uma resposta que é binária, né? O valor esperado dessa resposta é uma probabilidade que varia entre 0 e 1, e aí a gente vai ter o componente sistemático, x-beta, a função de ligação, que geralmente é a função sigmoide, e aí que leva aí esse x-beta aí no intervalo 0 a 1. E aí, para ajustar esse modelo, a gente tem uma verossimilhança, né?
E a verossimilhança, geralmente no contexto de MLG, porque isso vai facilitar as contas lá na frente, a gente escreve a partir da função deviance. Né? Essa aqui é a deviance da, de uma resposta binária. Né? Dá para ver aqui que tem o y vezes o log de y dividido pela predição. Se você olhar aqui com calma, você vai ver que isso aqui mede mais ou menos a distância entre um valor da, 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 entre a resposta, que é 0 ou 1, e a sua probabilidade estimada. Se a sua probabilidade for próxima de 1 e a sua resposta for 1, isso aqui vai ser próximo de 0. E se a sua resposta for 0 e a sua probabilidade for próxima de 0, sua probabilidade estimada for próxima de 0, isso aqui também vai ser próximo de 0. E aí as coisas vão... A divergência vai ficar grande quando a sua probabilidade estimada for longe do, do valor da sua resposta. E bom, tudo isso aqui, né, fazendo maths, não vou entrar em detalhe, mas tudo isso aqui tem por trás uma função que é a divergência de Kullback-Leibler, que é bem famosa, né, que é bem conhecida, e ela gera aí boa parte das, das funções de deviança que a gente está, ou acho que todas, né, as funções de deviança que a gente trabalha no contexto de MLG. E uma boa referência para isso é um dos livros que o Fernando Maier também escreveu, que é o Métodos Computacionais para Propriedade Estatística, que por um tempo foi meu livro de cabeceira. Livro do PJ, do Valmes, do Wagner, da galerinha. Esse livro é sensacional. Se alguém tiver aí para passar no chat, passa aí, porque esse livro é absurdo, assim, de legal. Mas enfim, não vou entrar em detalhes, mas no fundo o que a gente vai fazer é minimizar essa função aqui, que é o equivalente a maximizar a nossa verossimilhança. E como que a gente faz isso? Né? Não dá para fazer isso usando um método analítico, né? A gente precisa de um método iterativo, porque não dá para isolar ali os betas. Mas existe um método iterativo, né? Como na regressão no GLM a gente tem propriedades de concavidade, tem esse método aqui que ele chega lá no resultado do jeito que a gente gostaria. Esse método aqui ele é baseado no Newton-Raphson, que é o método mais conhecido para fazer otimização um dos métodos mais conhecidos para fazer otimização de funções. E ele é baseado no Newton-Raphson porque a gente substitui aqui a segunda derivada pela informação de Fisher, pela inversa da função de Fisher, da informação de Fisher aqui. Então a gente tem o vetor de score, que é a derivada da log-verossimilhança, e a informação de Fisher, que é o valor esperado da segunda derivada. E aí esse método iterativo dá para demonstrar lá que ele vai lá e converge para o que a gente precisa, seguindo algumas condições, famosas condições de regularidade. E aí com mais maths, com mais contas, você consegue transformar isso aqui tudo em linguagem matricial e fazendo contas, dá para você chegar num método que é por isso que, sim, GLM dá para rodar desde muito tempo atrás, porque dá para você chegar num método iterativo para atualizar os valores de beta, fazendo um método de mínimos quadrados ponderados iteradamente. Né? Você faz uma espécie de vetor de pesos, que tem uma fórmula lá,
que multiplica a sua variável x, e isso aqui é x transposto x é menos 1, x transposto y, né? Aquela coisa que a gente está acostumado a fazer quando a gente faz regressão linear iteradamente para uma variável modificada z. E aí por isso que a gente consegue chegar nos resultados, desde muito tempo atrás, né? Porque essas contas são possíveis de fazer há muito tempo. E aí o que a gente vai fazer agora? Né? Isso aqui é progressão linear, GLM. O que a gente vai fazer agora é quebrar um pouquinho essas definições para chegar nas redes neurais. Uma rede neural, o que ela é? Ela pega um valor x, a sua matriz de entrada, né, a sua matriz de planejamento, ela aplica de forma iterativa uma função linear, né, uma multiplicação de matriz, por exemplo, por um vetor de pesos, que são chamados weights aqui nesse diagrama. E aqui no meio, ele faz uma aplicação de uma função não linear. Essa função não linear pode ser basicamente qualquer uma. A gente vai ver logo mais por quê. Ela pode ser sigmoide, ela pode ser uma função que faz assim, qualquer coisa. Ela pode ser uma função não linear, quase qualquer. E aí você aplica, com os resultados dessa operação, né, você vai ter uma saída, né, depois de aplicar x vezes o beta, né, que agora vai ser w, x vezes o w, e aplicar uma função não linear, você vai ter um novo vetor de entrada, um novo conjunto de dados de entrada. E aí você aplica de novo uma transformação linear e outra transformação não linear. Aí você vai fazendo isso várias vezes, deixando o seu problema cada vez mais não linear. E aí você vai chegar num resultado que são as suas predições. Isso aqui, essa parte aqui da minha rede neural, é o que torna, é o que é diferente da rede neural, na rede neural do que o nosso modelo linear. O nosso modelo linear, ele vai ter simplesmente uma transformação linear ali. Às vezes tem uma ativação, que vai ser a função de ligação que a gente viu. E aí ele vai aplicar, ele vai chegar aqui na minha predição da resposta. A diferença de uma rede neural é que ela simplesmente vai considerar em um passo que o output dessa sua aplicação de uma função linear mais uma função não linear são novos dados, e aí a gente aplica novas camadas de computação. É por isso que muitas pessoas preferem chamar um modelo de redes neurais que dá para você viajar, né? Dá para viajar com neurônios e na minha área de geometria, por exemplo, robôs juízes, dá para você pensar em várias coisas. Mas tem um jeito um pouco mais pragmático de pensar, que é pensar em aprendizado de representação em camadas, que é o nome que a gente mais gosta de chamar assim as redes neurais. Quando você faz uma transformação da sua variável de entrada e com uma aplicação linear e uma função não linear, você está criando uma representação daquele seu vetor de entrada, daquele sua matriz de entrada. E aí, basicamente, o que a gente está fazendo é um aprendizado de representações em várias camadas de computação. Nada mais do que isso. E aí a gente chega nas nossas predições, a gente tem as nossas respostas aqui, e a gente compara as nossas predições com a resposta através de uma função de perda. Essa função de perda, ela vai me dar uma noção aí se eu estou perto, se eu estou longe as minhas predições estão perto ou estão longe da minha resposta. E aí eu vou pegar esse resultado e eu vou passar
para um otimizador, que é uma conta, né? No nosso caso ali, a gente viu o Newton-Raphson modificado, que é o Fisher Scoring, uma conta que é capaz de receber as contas que eu fiz, o meu erro, o erro que eu cometi, e atualizar de forma esperta esses valores dos pesos. Tá? E vejam, aqui eu não falei nada de novo. Né? Quando a gente está vendo regressão linear, a gente tem essa parte aqui, que é o componente sistemático. A gente tem essa parte aqui, que é ligada ao componente aleatório, né, que é o que gera a verossimilhança, mais a função de ativação. E aqui a gente tem a o nosso método de atualizar os parâmetros, aquele que a gente viu lá que ele se torna o método de mínimos quadrados, ponderados e iterados. Isso aqui isso aqui é basicamente uma forma esperta de atualizar os parâmetros para um dado vetor aí de betas estimados. E o que a gente vai fazer agora é quebrar todas essas coisas que a gente antes colocava tudo numa caixinha só. Então a gente vai poder mudar esse carinha aqui, a gente vai poder mexer nesse carinha aqui e a gente também vai poder mudar o nosso otimizador. Tá? Então, o contexto da rede neural, ela dá uma abrida na, nas paradas que a gente está acostumado a ver só dentro de uma caixinha. Né? Então, uma rede neural de uma camada, ela vai funcionar assim. Ela vai ter o X, eu vou aplicar uma transformação linear, depois aplicar uma função de ativação e chegar no Y. E aí, a terminologia aqui, a gente troca o beta por W, a gente troca o alfa, né, que é o intercepto, por B de bias ou viés. E aqui tem a função de ligação que a gente vai trocar por função de ativação. E aí isso aqui vai ser a minha rede neural. A função de perda, uma delas, olha só, surpresa, é a divergência de Kullback-Leibler, né? E aqui tem uma mudança. Aqui a gente geralmente não considera o algoritmo do Fisher Scoring para atualizar os parâmetros de uma rede neural, porque ele envolve o cálculo de segunda derivada. E segunda derivada para modelos mais com arquiteturas mais complexas, com aplicação de várias camadas de computação, começa a ficar tenso de calcular, começa a ficar meio complicado de calcular essas coisas e pode tornar o meu modelo ineficiente para ajustar. Então a gente, ao invés disso, usa um método muito mais simples, que é basicamente substituir a segunda derivada por um alfa, um número. Um número. Boto lá 0,01. Né? Ao invés de calcular a segunda derivada na matriz do Fisher Scoring lá, eu boto um número. Né? E isso aqui é o método de descida de gradiente. Tá? Esse é um método que é chamado de descida de gradiente, porque esse aqui é o gradiente da verossimilhança com relação a beta, e eu estou atualizando o meu valor de beta com base nesse gradiente. E aí vocês me perguntam, Júlio, mas beleza, esse carinha aqui, esse alfa, quem que é ele, né? Como que eu calculo esse carinha? Então, o ponto é que você não calcula, você testa vários valores diferentes para ele. O alfa, ele vai se tornar um hiperparâmetro do seu modelo, e aí você pode pensar em métodos de validação cruzada, ou então métodos para atualizar esse valor conforme o tempo vai passando. E com base nisso você vai atualizando aí os valores desse alfa. É claro, né, que
para fins de convergência, usar a segunda derivada vai geralmente apontar para uma direção. É um pouquinho melhor do que um número fixo, mas isso aqui funciona. Isso aqui é um método que ele funciona, né? Pelo menos para chegar em ótimos locais, nos modelos mais complexos ele vai funcionar com certeza. E isso tudo que a gente está fazendo é para fins computacionais, para liberar a nossa vida. Então, uma forma de calcular em R, né, num pseudocódigo de R aqui, para cada iteração eu calculo o gradiente e atualizo os parâmetros. Né? É isso que a gente vai fazer. Eu estou falando rápido, tá, gente? Mas se tiverem dúvidas, pode me interromper. Outra coisa, a última coisa que a gente vai ver antes de entrar na parte computacional é que o que acontece muito em redes neurais é que a gente trabalha com dados com um volume bem grande, né? A gente trabalhar com imagem, trabalhar com vídeo, essas coisas assim, tem um volume grande de informações, né? Imagina trabalhar com todas as imagens de carros ali, de Google Street View, né? Um volume insano de dados. Ou então trabalhar com textos também, o volume de dados é muito grande. Nesse contexto, uma coisa que é, pode ser muito importante é a gente conseguir pensar em algoritmos de otimização que não carregam a base inteira na memória para fazer as atualizações dos parâmetros. E aí, nesse contexto, surge aí uma alternativa a essa descida de gradiente, que é a descida de gradiente estocástica. Ao invés de considerar todos os dados para atualizar os parâmetros, para atualizar meus betas, né, minhas estimativas do beta, eu vou pegar um pedacinho, uma amostra, por exemplo, de 100 observações, 30 observações. Aí essa minha base de dados pode ficar no disco, num HD gigantesca, e aí eu puxo para a memória só essas observações e atualizo os meus parâmetros com base nessas observações. O que isso vai ter como resultado? Eu vou ter umas atualizações meio malucas, né? Porque eu vou olhar só um pedacinho de dados. Mas, considerando que eu tô fazendo uma amostra aleatória de todas as minhas observações, fazendo uma partição dela, aí dá para demonstrar com contas, né, de convergência de probabilidade, essas coisas assim, que as duas funções, os dois métodos, eles vão chegar no mesmo lugar, aproximadamente. Tá? Tem até algumas pesquisas que falam que a descida de gradiente estocástica tem propriedades de regularização, mas eu não manjo sobre isso. Mas o que é interessante é que a gente tem um método aí de conseguir lidar com bases de dados de qualquer tamanho, né? Porque elas podem estar no meu disco, elas podem estar na nuvem, uma base de dados pode estar em qualquer tamanho, e eu vou puxando só um pedacinho dessa base para fazer cada atualização no meu modelo. Tá? Isso aqui é realmente importante para no contexto de deep learning. E aí, pronto, acabou. Tá? Essa parte teórica, parei. Só queria mostrar para vocês que a gente já sabe deep learning só com os conceitos de regressão linear. Agora vamos falar de computação. O Alan perguntou onde que pode encontrar. Ela vai ser subida para o YouTube depois. Tá? No futuro você vai estar vendo eu falando isso no próprio YouTube. Vai ser engraçado. Mas beleza. Dentro desse universo do Deep Learning, tem algumas iniciativas de computação que elas
elas cresceram muito e ganharam muita popularidade. E isso acontece por dois motivos principais, né? Vou mostrar aqui. Existe o TensorFlow e o Torch. O primeiro deles é que, assim, se vocês notarem nesse código aqui, a única coisa que a gente precisa saber para conseguir rodar um modelo de Deep Learning, para conseguir ajustar um modelo, é saber calcular a derivada e saber multiplicar a matriz. Né? A gente não precisa saber calcular nem segunda derivada, a gente não precisa saber integral, a gente não precisa saber nada a mais do que calcular a derivada e multiplicar a matriz. Né? O modelo de Deep Learning ele é tão simples que você consegue fazer toda a parte computacional dele só sabendo essas duas coisas. E aí, essas coisas já existiam há muito tempo, né? Mas foram criadas soluções que fazem diferenciação automática, que é uma coisa que, se você define um procedimento que, se você definir uma função com qualquer complexidade, a, esse software ele vai conseguir saber como calcular a derivada daquilo. E aí ele faz isso usando basicamente a regra da cadeia. Entre outras otimizações que tem um monte ali dentro do software, né? Mas isso, assim, para Deep Learning, cai como uma luva, porque a gente só precisa multiplicar a matriz e saber derivar. Então, essas ferramentas que servem para multiplicar matrizes e fazer derivadas, elas são basicamente a melhor coisa possível para a gente poder usar. Então, uma coisa que vocês vão notar é que quando vocês fazem um modelo de Deep Learning, vocês nunca vão precisar escrever explicitamente uma derivada. Vocês não vão precisar fazer isso. Por quê? Porque essas ferramentas fazem diferenciação automática. E elas economizam, assim, uns 60% do código que você precisa escrever para ajustar um modelo desse. E aí o seu foco vai ser na especificação do modelo, na definição da arquitetura, e na escolha de coisas como a sua função de perda e o seu otimizador. O resto, ali por trás, tudo funciona porque a gente sabe fazer diferenciação automática. A outra coisa que torna o TensorFlow e o Torch tão poderosos e tão populares também na comunidade é o fato deles conseguirem utilizar o poder das placas gráficas, que são as GPUs, Graphical Processing Units. E qual que é o rolê das GPUs? Deixa eu ver se eu tenho slide disso aqui. O rolê dela é o seguinte: elas foram criadas para a gente jogar CS, né? O motivo principal é esse, talvez até hoje, talvez não, mas elas foram criadas por esse motivo. Mas assim, o que é jogar CS? Né? O que é você jogar um joguinho? Jogar um joguinho você precisa fazer sombra, você precisa fazer projeção. E o que é projeção? A projeção é uma multiplicação de matriz. Né? Então, o que são as GPUs? São ferramentas especializadas em fazer multiplicação de matriz de uma maneira esperta. E como que ela faz isso? A gente não tem os processadores no nosso computador. A característica deles é que eles são generalistas. Né? Então, um processador, ele pode ter vários núcleos ali, e ele consegue fazer qualquer coisa dentro daquele núcleo. E aí a gente tem 4, 8 núcleos no nosso computador que a gente consegue paralelizar as nossas atividades. Uma GPU, ela é extremamente especialista. Cada núcleo de processamento de uma GPU basicamente só consegue fazer multiplicação de matriz. Ou aplicação de alguma função. Mas ela tem um monte de núcleos. Um monte. Sim, pode ter centenas de núcleos.
numa placa gráfica. E aí, para Deep Learning, isso é sensacional, porque ao invés de você paralelizar o seu algoritmo em 8 vezes, por exemplo, que é o número de núcleos que você tem, você paraleliza em um monte de vezes. E aí o seu algoritmo vai simplesmente ter uma performance arregaçante com relação a usar o computador normal. E é por isso que eu tenho aqui, ó, do meu lado, esse computador colorido aqui, que é o que a gente usa para rodar uns modelinhos de Deep Learning. Não uso para jogar CS, né? E basicamente o que a gente tem aí são essas placas de vídeo que estão super na moda, porque a galera usa para rodar modelos de Deep Learning. E essas ferramentas elas ligam com, 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 com essas GPUs, sem você precisar fazer muita configuração. Não vou enganar vocês, é um terror, assim, é um parto para instalar GPU no computador e ligá-la com as linguagens de programação. Tem que instalar o CUDA, que é a linguagem de programação das GPUs. Tem que ficar ligando os fios, assim, é muito chato. Mas uma vez que você consegue, o esforço se paga, tá? Mas enfim. E aí, beleza, existem duas alternativas, né? Eu falei do TensorFlow e do Torch. Por que existem duas? Né? Uma é da Google e outra do Facebook, né? Eu acho que já está explicado por que existem duas. Né? São grandes empresas que estão por trás dessas ferramentas, porque os modelos de Deep Learning são extremamente importantes para o negócio dessas empresas, hoje em dia. Né? Muito dos modelos que são utilizados para diversas aplicações são feitos utilizando essas ferramentas. Então, não à toa, a galera investe bastante nisso. O TensorFlow, se eu não me engano, é hoje, se não o primeiro, mas o segundo, se não for o primeiro, é o segundo projeto do GitHub com mais estrelas. É insano, assim, o quanto esse negócio é popular. O Torch barra PyTorch já é um pouquinho menor, mas ele tem crescido bastante nos últimos anos, principalmente por conta de aplicações mais acadêmicas, porque ele é um pouco mais flexível em alguns sentidos. Mas enfim, o TensorFlow é a alternativa da Google e o Torch é a alternativa do Facebook. Os dois, eles têm muitas similaridades, muitas coisas parecidas, e a gente começa a perceber algumas diferenças lá na frente. Uma diferença que é importante ter logo de início é que o TensorFlow ele funciona bem para redes neurais quando ele faz parzinho com o Keras, né, que é um pacote focado em redes neurais, que hoje em dia ele já faz parte do mesmo projeto do TensorFlow, ele começou separado, mas ele já foi integrado. Mas aí ele tem toda uma sintaxe para ajustar redes neurais. O Torch ele já foi pensado desde o início em fazer as coisas meio que tudo junto. Né? Ele tem a parte de multiplicação de matriz, barra, diferenciação automática, já junta com algumas funçõezinhas aí que ajudam a gente a descrever modelos de Deep Learning. Tá? Então, quando você fala de Torch, de TensorFlow, você geralmente vai ver o nome Keras junto, enquanto que o Torch você vai ver só as palavras Torch e as suas extensões, Torch Vision, Torch Audio, as coisas assim. Tá? E a gente vai falar do Torch. O Torch ele é um pacote do R, né? Mas ele também tem uma alternativa Python, que é o PyTorch, que é o mais popular, definitivamente, de longe popular. Só que, diferentemente do TensorFlow do R, que é um wrapper para o pacote do TensorFlow do Python, o Torch ele é implementado inteiramente
em R e C, tá? E aí ele usa um esqueminha que chama Lantern, que é para conseguir fazer a ligação entre o R e o e a libtorch, que é escrita em C. Caso vocês tenham dúvidas sobre isso, recomendo assistir as palestras do Daniel Foubel, que aí ele comenta mais sobre essa parte mais de internals do Torch. Mas o ponto principal aqui, que eu acho que é a grande vantagem do Torch com relação a qualquer outra ferramenta, é que você não precisa do Python para fazer as coisas rodarem. Você dá install.packages torch, library torch, e você pode rodar as coisas. E aí acabou. Né? Na hora que você dá library torch, ele vai baixar um monte de parada, né? Um monte de biblioteca a mais, mas nada daquilo depende do Python, que é bem bacana. A outra coisa é que é mantido pelo Dani, né? Que é nosso amigo e brasileiro e está aqui. E ele trabalha na RStudio, desenvolvendo esse pacote e suas extensões. Então, isso é uma coisa bem bacana para a gente apoiar esse pacote. Caso vocês tenham interesse em entrar nesse mundo, né, vou tentar dar uma demonstração para ver se vocês se animam. Eu acho que vale alguns disclaimers, né? Muita gente pergunta sobre R e Python. R é uma linguagem sensacional, Python também, Julia também, outras linguagens também. Com relação a R contra Python no contexto de Deep Learning, assim, com certeza absoluta, Deep Learning em Python é muito mais popular. Então, se você estiver buscando exemplos de aplicações novas que estão surgindo hoje e ontem, provavelmente você vai encontrar mais coisas em Python do que em R. Não posso dizer que essa realidade está mudando. A popularidade do R está aumentando, mas enfim, fica esse disclaimer. É muito mais popular as coisas de Deep Learning em Python do que em R. Mas desenvolver as coisas em R, como a gente tem que basicamente não existem tantos exemplos, já existe bastante, mas como não existem tantos exemplos ainda de R usando Deep Learning, o aprendizado é maior. Né? Uma coisa que é muito legal é transcrever códigos de uma linguagem para outra, utilizando o Torch. Isso dá um aprendizado bem grande de como que as coisas funcionam, como que a teoria funciona, como que a prática funciona, como que é o processo de desenvolvimento de um modelo de Deep Learning. Então, fica aí a escolha pelo azul ou pela vermelha para vocês pegarem. Entre Keras e Torch, né, o Keras ele tem, eu acho que 2 anos a mais de vida do que o Torch. Então, naturalmente, estou falando dos pacotes de R, tá? Naturalmente, os pacotes de R, o pacote Keras, ele está um pouco mais maduro do que as aplicações de Torch. Por exemplo, ainda não tem muita coisa de Torch para texto. Talvez tenha em breve, mas o Keras, ele, ele tem aplicações mais prontas e tem mais documentação. Mas ele também, às vezes, é uma treta por conta da dependência no Python. Muitas partes móveis no seu código, e aí às vezes é meio difícil de fazer deploy, às vezes é mais difícil de fazer, de conectar todas as coisas e instalar do zero no seu computador. Às vezes dá mais trabalho do que fazer isso do que o Torch. Mas, enfim, fica aí a escolha para vocês. Eu acho que para quem é desenvolvedor ou desenvolvedora, né, digamos que você queira desenvolver um novo modelo, qualquer modelo, assim, quero fazer um modelo de sobrevivência, quero fazer um modelo, alguma coisa assim, considere colocar como back-end o Torch. É uma excelente alternativa. Talvez não seja que você vá decidir no final,
mas é uma excelente alternativa porque lá tem implementado todas as coisas de, de álgebra matricial, já tudo feito, decomposição QR, todas as coisas, né, que a gente está acostumado a fazer de, de álgebra matricial, tá tudo implementado lá já e já vem de graça para você conexão com GPU e de graça para você coisas assim paralelizadas, né? Ele é paralelizado by design. Então, realmente é muito legal, assim. Eu fiz alguns experimentos já no, no, no passado, simplesmente substituindo ali a decomposição QR que faz a, a multiplicação, a regressão linear, só substituindo essa operação pela operação do torch. A operação do R atual, ela é Fortran, então é extremamente eficiente. É tipo, um negócio absurdo. Mas só de substituir e usar GPU, dependendo da natureza dos seus dados, né, se tem muitas colunas, por exemplo, o seu modelo já começa a ganhar com Torch, usando Torch. Sem fazer nada assim, de otimização. É muito louco, assim. Então, realmente, considerem usar como back-end computacional para usar como por trás de modelos. Vale muito a pena mesmo. Mas beleza, vamos lá pro R. Então tá. Então vou mostrar 3 exemplos para vocês. A gente tem 8 minutos, mas eu vou usar mais do que isso. Eu vou mostrar 3 exemplos para vocês, muito rápidos, de primeiro, como que a gente faria uma regressão linear na mão, usando aquela descida de gradiente, depois como que a gente substitui pelo torch, depois um exemplo um pouquinho mais legal que tem uma coisa não linear. Então aqui eu estou criando uma base de dados que tem simplesmente essa relação aqui, eu estou querendo ajustar uma retinha, tá? Vou fazer uma regressão linear. Pronto, fiz a regressão linear, né? Modelo LM, preço por metro quadrado, data, esses dados, acabou. Pronto. Acabou a aula, tchau. Não, tô brincando. Agora o que a gente vai fazer é fazer isso aqui, só que ajustando na mão, usando descida de gradiente no lugar da função LM, tá? Então eu criei aqui o meu modelo. Meu modelo, ele multiplica um peso, que é o meu parâmetro, vezes x, mais o meu viés, meu bias. E eu tenho a minha função de perda, que é simplesmente o erro quadrático médio. Pego o meu y, tiro o meu y chapéu, elevo ao quadrado e pego a média. Esse é. Então vamos guardar essas coisas em vetores, tá? O Fabiano perguntou se os scripts serão disponibilizados. Eles foram disponibilizados aqui, mais para cima no chat. Tá aqui. Pode pegar, pode roubar. E podem usar nos materiais que vocês quiserem usar no futuro. Aí, aqui a gente calcula as derivadas, né? A gente tem que calcular a derivada com relação ao W e também com relação ao B, né? Se eu quiser calcular a derivada da minha loss com relação a W, eu posso fazer usando a regra da cadeia. Eu faço a derivada com relação a Y, vezes a derivada de Y com relação ao W. E a mesma coisa para B. E aí, se eu fizer as contas, eu chego nessas coisas aqui. Se eu pegar a minha loss e derivar em relação a y, eu tenho essa derivada aqui. A derivada do y com relação ao w, né? É só isso aqui. Então, é só x. Né? A derivada disso aqui com relação a w é x. E a derivada do y com relação a b é 1. Porque isso aqui a derivada disso aqui é 0. A derivada do b é 1. Então, pronto. Então, tem as derivadas. E aí, como que eu faço meu modelo de descida de gradiente?
Primeiro eu inicializo os meus pesos, por exemplo, com um valor aleatório aqui no W e 0 para o meu bias. Eu defino a minha learning rate, aquele parâmetro alfa, que é esse aqui, esse carinha aqui. Eu chamei ele de 0.1, porque sim, poderia ser outro número. E aí eu faço um método iterativo. 1000 vezes eu falo que a minha estimativa vai ser a minha função das minhas entradas. E aí eu atualizo os meus dois parâmetros, fazendo a descida de gradiente. O meu W vai ser W menos a learning rate vezes a média desses carinhas aqui, né, que é exatamente essa conta. E o meu beta, a mesma coisa. Tá? Essa multiplicação ela existe por conta da regra da cadeia que eu estou aplicando aqui. E aí eu vou imprimir, a cada 100 passos eu vou imprimindo aqui as minhas loss. Aí eu vou tendo aqui, vou descendo, a minha loss tá caindo. Aí eu cheguei nessa loss de 1.03, que é o que seria esperado porque eu estou gerando os meus dados com desvio padrão 1. Então é o erro que não dá para melhorar mais do que isso. E aí, vamos ver como é que ficou o nosso modelo. O meu modelo ficou com os parâmetros 1.24, comparado com o do LM, que ficou 1.21, e o meu outro valor de peso ficou com 5.72, comparado com outro vetor de peso de 5.75. Tá? Alguém vai fazer uma pergunta? Acho que não, acho que é só um microfone que tá solto aí. E agora eu vou substituir isso aqui pelo torte. Isso aqui seria desses gradientes estocásticos, mas eu vou pular. Com relação ao torte, a mudança que vocês vão ver é que essa parte aqui da derivada ela vai sumir. Porque justamente o torte ele faz, para mim, a descida de gradiente estocástica. Então vamos lá. Carreguei uma glitchar, carreguei o torte. Se vocês estiverem instalando o torte, na primeira vez que vocês carregam, ele vai baixar um arquivo de 200 MB ou um arquivo de 1 GB, dependendo se ele vai conectar com a GPU ou não. Então vai demorar um pouquinho para instalar as coisas. E aí tem aqui o mesmo problema. Aí na definição do modelo, agora eu vou começar a usar as funções do torte. Tá? Primeira coisa, eu defino onde que os meus dados vão residir. Se eles vão residir na minha memória RAM, que é o que eu chamo de CPU aqui, né, se eu vou rodar as coisas com o meu processador, ou se as minhas coisas vão residir na GPU, né, que a GPU também é uma espécie de memória RAM, só que ela tá ali, ela tem uma estrutura diferente. E aí, se eu quiser falar isso, eu coloco CUDA aqui, se eu tiver uma placa de vídeo no meu computador. E aí, o meu modelo, ao invés de eu fazer uma funçãozinha, existe essa função chamada NN-Sequential, que é onde eu posso definir uma sequência de operações. No caso, a gente está com uma regressão linear, que só tem uma camada. Então, a gente só tem uma camada linear, que seria essa NN-Linear. Essa NN-Linear, ela vai receber um vetor de entrada que tem dimensão 1, porque eu só tenho uma coluna na minha base de dados de entrada. Meu out features também é 1, porque a minha saída, o meu y, tem uma coluna apenas. E eu estou dizendo aqui que tem bias igual a true. E aí eu falo que esse carinha vai residir nesse device. E se eu imprimir esse carinha, ele vai falar simplesmente isso aqui. Ó. Você tem um módulo, que é um módulo de computação, que ele tem dois parâmetros. Esses dois parâmetros são o bias, né, o B, e o W, que é o Pzinho da sua regressão. Aqui é super simples, né? Mas eu poderia
criar uma coisa mais complexa, uma arquitetura mais complexa do que isso usando o Torch. Não precisamos definir a loss, porque ela já está implementada para diversas naturezas de problemas que a gente poderia encontrar. E aí eu transformo os meus dados para um vetor do Torch, tá? Isso é uma coisa que precisa fazer. Ao invés de trabalhar com os dados direto do R, eu preciso transformar isso aqui para um tensor do Torch. Tensor é a mesma coisa que array, tá? Só que tem essa palavra porque nesse contexto ela ficou mais popular. E aqui a gente tem dois tensores que estão dentro aí do meu computador. Se eu quisesse colocar isso aqui na a minha GPU não está configurada aqui pro meu computador. Então não vai rolar colocar na GPU. Mas se eu colocasse aqui CUDA nesse device, aí ele apareceria aqui que esse carinha está na minha placa de vídeo. E aí, olha só, com esse vetor de entrada transformado, né, com essas coisas aqui, e com o meu modelo criado via NN Sequential, que é a operação do Torch, eu já tenho um modelo estatístico que é capaz de gerar predições da minha resposta. Esse modelo, ele ainda é podre, porque eu não ajustei os parâmetros dele. Os parâmetros dele são os parâmetros que foram inicializados aleatoriamente. Mas eu já tenho aqui um modelo capaz de fazer predições. E aí, não precisa das derivadas, pula tudo isso aqui. Pá, 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 pá. E aí, a gente pode fazer o ajuste do modelo. Nesse caso aqui, eu tô fazendo ele usando desses de gradiente estocástica. Então, por isso eu fiz uma amostrinha aqui dos meus valores. Tá? Então, eu tenho aqui 4 bloquinhos de 20 dados, 5 bloquinhos de 20 dados onde eu vou calcular os meus gradientes estocásticos. E aí, aqui que está o tchan do Torch, que é quando eu consigo definir o meu otimizador. Esse otimizador é um objeto que ele é capaz de fazer derivadas. Ele sabe calcular derivadas automaticamente aqui por trás. Ele é um negócio mais complexo, né? Um objeto do tipo R6 ou R7, porque o Dani teve que criar um novo tipo de objeto para esse pacote. E aí a gente entra no algoritmo iterativo que é equivalente aqui a esse aqui. Só que a gente está usando nessa versão com desses de gradiente estocástico. E aí o que eu faço? Para cada iteração, eu separo a minha base em vários pedacinhos. E para cada pedacinho, eu pego aqui as minhas observações nesse pedacinho, nesse mini batch, calculo a minha predição, calculo a minha perda. Aí tem essa função nnf msc loss, que calcula a função que calcula a perda. Eu zero o meu gradiente. Primeiro eu preciso zerar ele para depois poder atualizar, dar o passo de tirar a derivada. Dou o passo com essa função backward. Quer dizer, aqui eu calculo as derivadas com a função backward. Ele faz todos aqueles cálculos. E aí eu dou optimizer step, que é onde ele vai fazer essa conta aqui. Ele pega o valor atual
e atualiza com os valores da learning rate vezes a, a minha, a, minha, a minha derivada, tá? E aí eu posso aplicar isso aqui e ele vai atualizando os parâmetros. E aí se eu chegar aqui em modelo cifrão parâmetros, eu chego nos valores que eu esperaria ver aí bem próximos do que é o que o LM solta, tá? Então, esses dois códigos eles são equivalentes. A diferença é que aqui a gente não precisou calcular as derivadas, porque existe esse otimizador mágico que faz todas as contas para a gente. E se eu tivesse num modelo mais complexo, ele também rodaria muito mais rápido se eu estiver usando como back-end, ou até às vezes sem, mas se eu estiver usando como back-end uma, uma placa gráfica para fazer as contas. Tá? Uma coisa que vocês podem ficar bravos comigo, tá falando toda essa história para argumentar para vocês que é muito legal, é que vocês vão falar, nossa, Júlio, mas, mano, eu já vou fazer isso aqui em uma linha, com LM. Por que você está me ensinando esse troço? Tem gigante, né? Tem um monte de código. Bom, primeiro, você vai poder expandir isso. Você vai poder fazer aplicações de modelos mais complexos. E segundo, você vai ter o controle sobre todos os aspectos. Você vai poder mudar a loss, você vai poder mudar a função de otimização, você vai poder fazer outras técnicas de regularização que por aqui você teria que trocar de pacote, por exemplo, usar um laço, alguma coisa assim. Tudo isso é possível fazer dentro do contexto do Torch. Então, ele te dá uma liberdade infinita para você fazer as coisas. E assim, tem vários pacotes que escrevem coisas em cima do Torch, né? Por exemplo, existe um pacote recente que chama Luz mesmo, de luz, luz, que ele serve para que você ele funciona para que você não precise escrever todos esses passinhos aqui. Ele simplifica todos esses passos. Então isso aqui é uma rede neural um pouquinho mais complexa, né? Uma convinet. E aí tudo aquilo lá que a gente fez, aquele for, tá nesse código aqui. Você define aqui qual que é a sua loss, qual que é o seu otimizador, aí você aperta fit, né? Roda fit, e ele ajusta o modelo para você. Tá? Então, todas essas coisas estão implementadas, mas o que está por trás é esse poder do Torch. Tá? E aí, por último, vamos ver quanto tempo a gente tem. Vou deixar o pessoal da curso me esperando um pouquinho. Vocês têm alguma dúvida? Só para eu não me estender aqui no expositivo? Tá bom. Eu vou demorar eu acho que mais 5 para fazer esse exemplo. Esse exemplo aqui, vou restartar minha sessão, começar de novo. Ele é um pouquinho mais interessante. Porque a gente está fazendo um problema que ele é não linear. Tá? Claramente uma reta aqui não dá o que a gente quer. Isso aqui a gente quer fazer uma curvinha. E aí a gente vai ajustar uma rede neural usando o mesmo procedimento que a gente fez antes, só que a gente vai fazer um tweak nele para que o modelo ajustado no final seja uma regressão não linear. Tem alguma referência de como ligar o GPU no R para usar o Torch? Tem. Aqui no próprio pacote, aqui no Torch Meliverse, vai ter tutoriais excelentes para isso. Tá? Isso vai ajudar bastante. Assim, mas não se engane, vai dar trabalho. Tá? Independentemente do que você fizer, vai dar trabalho.
Acho que tem um vídeo do Dani também. Se pesquisar no YouTube vai aparecer. Do Dani, que ele faz isso passo a passo. Explicando como é que faz o download e instalação. Depois eu posso passar para vocês depois. E aí, como que a gente vai tentar explicar esse carinha aqui? Eu estou criando um modelo agora que ele é um pouco mais sofisticado. O que ele vai fazer? Ele, com base no meu vetor de entrada, que é um x, né? Esse x é um vetor de entrada de 10.000 observações, só que só tem uma coluna. Eu vou aplicar 100 regressões lineares. Vou fazer 100 multiplicações de x vezes um peso e somar um parâmetro, e somar um intercepto. E com base nisso, eu vou gerar novas 100 colunas da minha base de dados. Essas 100 colunas são uma representação do meu x original, que pode ser utilizado como covariável para eu ajustar para eu fazer uma nova regressão linear. Só que, como transformação linear de transformação linear é uma transformação linear, entre uma conta e outra, entre uma transformação linear que cria 100 colunas e a outra que faz a regressão linear com essas 100 colunas, eu preciso aplicar uma função não linear. E isso é o que garante um dos teoremas que tem de redes neurais, que é o teorema de aproximação universal da rede neural, que fala que se eu tiver certas condições de regularidade e escrever um modelo desse jeito, né, uma aplicação de uma linear, depois uma não linear, depois uma linear de novo, eu consigo aproximar qualquer função, né, seguindo algumas condições lá. E aí a função linear, a função não linear que a gente geralmente aplica, é essa que se chama ReLU. ReLU é de Rectified Linear Unit. E ela é simplesmente o máximo de x0. Se eu fizer o máximo de x0, eu vou ter uma função que ela faz isso aqui. Ela vale 0 quando o x vale menos que 0, e ela vale x quando o x é maior que 0. E essa função é não linear. Está safe. Está dentro do teorema. E por que ela é legal? Porque a derivada para cá é 0 e a derivada para cá é 1. Então ela é trivial de derivar. Então, para fazer regra da cadeia e coisas assim, aquelas contas de diferenciação automática, é suave para fazer. E isso facilita muito as contas e, por conta disso, ela é muito utilizada aí dentro do contexto de redes neurais. E aí eu estou fazendo a mesma coisa aqui, definir o otimizador, estou dando os passos da minha regressão. Pá, 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 pá. Demorou 6 segundos, poderia demorar menos. E aí eu cheguei nesses parâmetros aqui, né? Como eu estou fazendo uma regressão linear com 100 colunas, né? Eu vou ter primeiro 200 parâmetros, porque eu tenho 100 pezinhos mais os 100 interceptos. E depois eu vou ter 100 pezinhos e um intercepto. Estou fazendo uma regressão com 100 covariáveis para chegar em uma resposta. Então, do nada, assim, tipo, em 3 segundos, a gente criou um modelo aqui que tem 301 parâmetros, ao invés de, de 2 parâmetros, que é o que a gente tinha antes. Né? E aí, no final, eu posso pegar a predição desse carinha e aqui o resultado. Bom, o resultado fica uma função aí que ela faz a curvinha pra gente. Tá? Então, ela consegue aprender esse formato da curva sem maiores dificuldades. João pergunta: sabe indicar materiais com exemplos de visão computacional e reconhecimento de voz com esse pacote? Sim.
A maior parte dos exemplos do o Torch, ele faz parte de uma família, né, que tem o Luz, né, que é esse pacote mais alto nível para rodar os modelos. Tem o Torch Audio, que vai servir aí para processamento de áudio, que ele vai, inclusive foi o Atos Damiani que fez esse pacote. Ele vai trabalhar com transformada de Fourier, vai trabalhar com outras coisas assim que são úteis para trabalhar com áudio. E tem o Torch Vision, que é útil para trabalhar com imagens. Então, aqui você vai ter várias coisas como exemplos, bases de dados já prontas para você baixar, como o MNIST, como o Cifar, e todas aquelas outras que são famosas dentro do contexto de visão. E aí você pode brincar com os exemplos que estão aqui. O exemplo principal aqui que aparece é o do Guess the Correlation, que é uma brincadeira que foi o Atos que fez, que é um modelo que adivinha a correlação dos dados a partir dessas imagens aqui. Então você treina o modelo para aprender aqui a correlação a partir de imagens, né? Ele recebe uma imagem do problema de visão e ele solta a correlação daqueles dados. Tá? Então você pode brincar com esses exemplos que estão aqui. Se vocês tiverem interesse em chegar em mais detalhes, deem uma olhada nesse Get Technical. Ele é muito, muito legal, porque ele vai te falar o que é esse autograde, né? O que é esse diferenciador automático que eu estava falando, como funcionam esses tensores. O Torch, ele tem umas coisas de sintaxe muito da hora, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer... Como é que chama? Esqueci o nome agora. Shaping... Esqueci o nome. Broadcasting, que é uma coisa que é mais comum no Python, né? No R, mais treta de fazer. Mas no Torch, o Dani implementou broadcasting. Também tem uns negócios de você fazer subsetting de tensores de uma maneira mais bonitinha. Por exemplo, usando 2 pontos sem colocar nada na frente, dá para você fazer... Desculpa, é vírgula, ponto, ponto, para você ignorar as próximas dimensões de um array. Tem várias coisas muito da hora, assim, de verdade. E tem os módulos, né, que aí são objetos mais complexos que você pode ir criando para fazer uma solução específica para redes neurais, né. Por exemplo, eu tô trabalhando com CAPTCHAs agora. Aí eu estou fazendo um módulo para resolver CAPTCHAs e coisas assim. E otimizadores, tem um monte de otimizadores diferentes. E aí, uma referência muito legal de aplicações é o RStudio AI Blog. Esse aqui. Porque tem a Sigrid, que ela faz aplicações realmente muito criativas e muito avançadas também de como fazer, de como rodar os modelos. E ela tá na pira de Torch atualmente. Então tem muitos exemplos aqui de Torch, modelo com séries temporais, com attention, sequence to sequence, um monte de coisa mesmo, assim, de várias aplicações. Infelizmente em inglês, mas dá pra gente trabalhar. Tem muita aplicação mesmo, assim, várias coisas legais. Tá? Acho que é isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que não tenha ficado corrido demais, é um conteúdo longo, né? Mas eu só queria dar um overview mesmo de como que era o Torch, por que que é importante saber isso para Deep Learning, e principalmente, assim, deixar vocês tranquilos que vocês já sabem Deep Learning, logo de cara, assim, só basta saber regressão, o resto é expansão desses modelos, tá? Não é nada de outro mundo, não é cérebro, não é nada disso, é bem, bem, bem tranquilo. E para os professores que estão aqui presentes, considerem usar Torch aí nos backends e discutir com a galera, fazer alguns testes para ver se vale a pena utilizar
ali dentro dos internals dos pacotes. Eu acho que, eu acho que tem muito potencial. Ô, Júlio, Oi, vocês estão. Oi, Fernando. oi, tudo bom? E aí, tudo certo? Pô, primeiro uma honra ter você aqui com a gente na semana acadêmica aí. E, pô, muito legal. A minha dúvida que ficou é, o Daniel também participou, ou ele mesmo que fez o port lá do TensorFlow pro R também, né? Ele começou. Quem fez o port foi o J.J. Allaire. Uhum, Ele criou o Reticulate justamente para isso. Aí o Dani, ele começou a ajudar a galera nas issues. E aí o J.J. Allaire falou, não, você tá ajudando muito, vem trabalhar comigo. já E entra aí. aí, aí ele entrou ele entrou na Studio como maintainer do TensorFlow e do Keras. Uhum, É, e aí depois ele sozinho ele criou o Torch junto com o pessoal, mas aí foi iniciativa totalmente dele. uhum. E na prática, assim, vocês que usam mais, o que que é melhor? TensorFlow, Torch ou depende? Eu gosto muito do Torch, eu sou suspeito para falar, Uhum, porque eu acho a sintaxe dele linda, assim, para rodar as coisas. O Keras, ele é muito legal, mas é difícil de saber o que ele tá fazendo por trás. Acho que a uhum. gente, da estatística, a gente gosta de É, entender, saber o que né? está É, acontecendo. e o Torch te permite isso muito fácil, muito fácil. O É, Keras, ele é um não. pouco mais misterioso. Uhum. É, pelo código que você mostrou ali, poxa, você consegue controlar os detalhes ali, saber o que você está fazendo. Então tem muita, dá pra fazer muita coisa mesmo. Uhum. Cara, mas isso aí, não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida. Se não, eu queria agradecer, Júlio, em nome do PET aí, tua disponibilidade para apresentar isso aí, coisa super legal, ainda desenvolvido por um brasileiro, né, pelo Daniel. Poxa, isso aí é super. Às vezes a gente nem sabe, né? O cara tá usando e nem sabe que foi o brasileiro que fez isso aí. Pois é, concordo. Beleza, então, gente, muito Muito obrigado pela legal. presença de Obrigado aí, Júlio. vocês. Sei que você tem horário também. É, Valeu, brigadão.